Olá, sextos anos. Meu nome é Márcia, sou professora de Ciências. Nesta semana vamos estudar a atividade 2 e a atividade 3. A atividade 2 tem como tema célula, estrutura base dos seres vivos, e está na página 98, 99 e 100. Mas antes, vocês vão dar uma lida no texto que está na página 98 e 99, para depois assistir o vídeo. De tão pequenas, só pudemos conhecer, descrever e enxergar as células com a ajuda do microscópio. Quando ele foi inventado no século XVII, os cientistas ficaram surpresos com a quantidade de micro-organismos que existiam numa gota de água. E todos formados por células, a unidade básica da vida. Incrivelmente, muitos organismos são constituídos por uma única célula, como as bactérias, protozoários e algumas algas e fungos. Já os multicelulares são formados, como seu nome diz, por um conjunto de células, que se mantêm juntas e se organizam para formar o ser vivo. Mas do que será feita a célula? Todas são revestidas por uma membrana lipídica e algumas possuem núcleo, onde fica o material genético. Essas são chamadas de eucariotas. Outras, mais simples, não possuem um núcleo organizado e são chamadas de procariotas. Nesse caso, o material genético fica junto com as outras estruturas celulares. Entre o núcleo e a membrana ficam as organelas citoplasmáticas, estruturas responsáveis pelo funcionamento das células. Dependendo do tipo de célula, existem organelas diferentes, mas algumas estão presentes em todas. Células vegetais, por exemplo, possuem organelas conhecidas como cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. Os cloroplastos não estão presentes em células animais. Estas que a gente vê são células vegetais com seus cloroplastos se movimentando em seu interior. Mas existem muitas outras organelas, como as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia. Ou os lisossomos, relacionados à digestão celular. Os centríolos, importantes para a divisão celular. Os ribossomos, associados à síntese de proteínas. Os vacúolos, que armazenam substâncias importantes para a célula. E os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, que são dobras de membrana onde ocorrem reações importantes para o metabolismo celular. Existe também o complexo golgiense, que é uma rede de vesículas onde as substâncias sintetizadas pela célula são encaminhadas para seus destinos corretos. Além disso, células diferentes são capazes de originar organismos bastante diferentes, como os animais, as bactérias e as plantas. Bom, agora vocês vão para a página 99 e vocês vão fazer o Vamos Praticar. O exercício A, o exercício B, ele está bem fácil, é só vocês lerem o enunciado. O exercício C já é um pouquinho mais complexo, porque ele fala em níveis de organização do corpo humano. Então, vocês têm um esqueminha aqui.
Nesse esqueminha você tem as organelas aqui, que o conjunto de organelas vai formar uma unidade. Essa unidade aqui, ela é denominada célula. O conjunto de células com a mesma função, ela vai formar um órgão. Como exemplo, a gente pode citar boca, esôfago, estômago. Então, vocês vão colocar o nome de um órgão aqui do corpo. E o conjunto de órgãos com a mesma, do corpo humano, ele vai formar o sistema, por exemplo, sistema digestório. Existem outros sistemas no corpo, como, por exemplo, sistema esquelético, sistema locomotor, sistema urinário, cardiovascular, e o conjunto desse sistema, ele vai formar o corpo humano. Agora nós vamos para a atividade 3, que tem como tema a fotossíntese e o fluxo de energia entre os seres vivos, que está na página 101, e vocês têm um texto, do qual vocês vão fazer a leitura, para depois vocês assistirem o vídeo. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Agora, pessoal, eu coloquei a figura que está no texto, porque o texto de vocês, ela está em preto e branco. E para fazer o exercício do vamos praticar, vocês precisam desse colorido. Então, aqui nós temos o esquema da fotossíntese. Então, nós temos uma planta clorofilada que tira, através das suas raízes, tira do solo água e sais minerais. O dióxido de carbono do ar atmosférico, ela recebe a energia do sol, ela vai transformar tudo isso em glicose, que vai servir de energia para ela poder crescer, para ela poder se desenvolver, e vai liberar o oxigênio para o ar atmosférico. Então, isso é a fotossíntese. Na página 102, vocês têm o exercício Vamos Praticar. Veja, vocês têm aqui as setas coloridas que vocês vão usar para fazer o preenchimento dessa tabela. Então, vocês vão pegar a figura que está na página 101 e vai escrever, de acordo aqui com a cor, o que está acontecendo em cada seta. O próximo exercício, a letra B, vocês vão classificar como autótrofos e heterótrofos, vão colocar embaixo, de acordo aqui com cada figura. No próximo, vocês têm uma cadeia alimentar. Aqui tem um exemplo de uma cadeia alimentar. E vocês vão utilizar aqueles seres vivos que estão na letra B
e vão construir uma cadeia alimentar. Lembrando que sempre o início, a base, é um produtor. O próximo exercício da letra B, vocês têm aqui uma pirâmide de energia. E nessa pirâmide, vocês têm os seres autótrofos na base, depois vocês têm os heterótrofos herbívoros que se alimentam diretamente das plantas, o heterótrofo carnívoro que vai se alimentar de um heterótrofo herbívoro, e vocês vão utilizar aqueles seres vivos para poder, que está na letra C, e vocês vão colocar nesta parte aqui do exercício, montando uma pirâmide alimentar. Então, vocês vão começar com o produtor, depois vocês vão para heterótrofos herbívoros ou heterótrofo carnívoro. Bom, qualquer dúvida, pessoal, vocês deixam um recadinho no meu Facebook. Boa aula para vocês!